A paz do Senhor, amados irmãos. Sou Glivaneide Mendonça e faço parte do Ministério Noções de Deus. Hoje continuaremos a leitura 46 da Palavra do Senhor em Levítico 12 a 14 e Provérbios 15, 18 a 33. Levítico 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E, cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o peito na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula se estende muito na pele, depois de ser mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca. O homem está limpo.
Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote. Este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem a praga está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tire a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra, é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote a encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda do que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, é pelo amarelo fino, nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote por mais 7 dias encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas e impingem branca, que brotou na pele,
está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca, que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, que tira vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles. Se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na pele, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isto é, imundo, pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama, de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia a praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, será imunda, como fogo a queimarás. É lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com o fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra da veste, de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tornem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isofo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isofo, e os molhará no sangue da ave, que foi imolada sobre as águas correntes. E,
sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com a água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará um homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois, imolará o holocausto e oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para a oferta pela culpa como oferta movida, para fazer a expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e 1 cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro pelo holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite
que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas e um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permite o devido para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venham para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Ele examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outras argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, esta imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, se a praga da casa não se tiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e sopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro, e o sopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o sopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpo. Esta é a lei de toda sorte da praga de lepra, e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas,
e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda, esta é a lei da lepra. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtornará a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra e por nos permitir ouvir sua voz através dessa leitura. Nos abençoa, Senhor, que possamos aplicar em nós este maravilhoso ensino. É o que te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.